Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Na Coruja. O assunto de hoje, faz tempo que eu não gravo um vídeo falando de um assunto específico, né? Mas o assunto de hoje não poderia passar em branco. Lancei no grupo do Na Coruja, grupo da equipe do Na Coruja, sobre a decisão da Câmara Municipal de Cuiabá em autorizar uma concessão de 20 anos de um dos maiores patrimônios da capital mato-grossense, que é o estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra. O Dutrinha para os íntimos, como nós, que gostamos de futebol mato-grossense. A decisão ocorre há 5 meses do fim do mandato do Emanuel Pinheiro, e na gestão do Emanuel, principalmente na segunda gestão, na primeira passou, quando o Emanuel entra na prefeitura, o estádio estava fechado, o estádio passou por reformas, ele foi fechado acho em 2017, 2019, e ele passa por reformas, recebe o seu primeiro jogo em 2022, Operário, Vazardandense, o Ceov e Cuiabá, em 1-0 o gol do Cuiabá foi marcado por André Luiz, estava na remuneração do Dutra. E o Dutra, ele recebeu diversos jogos nesse período de 3 anos, como finais da Copa FMF, finais do Campeonato Mato-Grossense Sub-20. O Dutrinha é um palco do futebol histórico. Só que a gestão do Dutra foi muito criticada durante esse segundo mandato do Emanuel Pinheiro, principalmente porque a drenagem do Dutra é ridícula, e o Dutra passou por uma reforma recentemente. O Dutra não tem nenhuma reforma estrutural há muito tempo. A gente sabe que a questão da arquibancada é toda descoberta, então quando chove não é uma merda. A questão dos banheiros do Dutra é bem ruim, o banheiro do Dutra. A gente sabe, as cabines de transmissão, o estádio que recebeu grandes jogos não tem um sistema que funciona. Tem ar, alguns deles não funcionam também, tem alguns das cabines de transmissão, falo porque já transmiti jogos, muitos jogos, uma centena de jogos, uma dezena de jogos, né, para ser mais exato. Centena seria, ou se Deus quiser, mas dezena de jogos já transmiti no Dutra. O Dutra, a questão da estrutura do Dutra é verdade que ele não vai bem. Só que conceder ele por 20 anos a uma empresa ou a um clube, que hoje os clubes também são empresas, é o caminho para a gente ter um Dutra usável? Não vejo. Agora eu vou falar a minha opinião, não vejo esse o caminho. Eu vi o pessoal do Missionete, meus amigos, postando meio que interrogando o torcedor. Perdendo ao torcedor, é uma opção o misto assumir a administração do Dutra? Eu por muitas vezes já defendi que um clube administrasse o Dutra quando vivia externamente as questões do futebol mato-grossense. Porque o Dutra, ele é um estádio público construído com dinheiro público na década de 50, sim. E hoje ele recebe por semana, geralmente no meio do ano, 3 a 4 jogos. Ele está recebendo os jogos do Mato-Grosso Sub-20, vai começar a receber jogos do feminino e vai receber jogos da Copa FMF. Esses jogos, que quando for concedido, a gente não sabe se os times terão condições de mandar esses jogos no Dutra, se eles vão ter condição financeira de pagar o Dutra para jogar. E a realidade do futebol mato-grossense, ela é de times que não tem tanta condição financeira. E nós estamos falando de times como o Atlético Mato-Grossense, que jogou o time o paulistano, que desistiu do campeonato, jogava no Dutra. A gente teve o Dom Bosco, que joga no Dutra, além do próprio misto, que eu acredito que é o único que vai ter condição de custear o estádio mais pra frente, e nem tanta condição assim, porque vai ser masculino e feminino no Campeonato Brasileiro, estaduais no geral. Então assim, é difícil você imaginar o estádio recebendo a quantidade de jogos, e essa lacuna vai ficar muito exagerada, porque nós só temos 3 estádios na região metropolitana, os 2 de Cuiabá e o de Várzea Grande. Será que o dito comporta todos esses jogos? Então tudo isso são questões a se questionar durante uma decisão que é política, mas esportivamente é um desastre. A gente não consegue comandar o futebol de Mato Grosso como ele está hoje, com o Dutra sendo concedido a uma empresa que pode priorizar a escolha de shows, por exemplo.
E aí é óbvio que as questões de estrutura pode melhorar muito o Dutra. Só que será que é só a estrutura que a gente tem dado ponto no início do vídeo? É só isso que importa pra gente? Eu me pergunto, eu queria ver vocês. Deixem nos comentários. É só a questão estrutural e política que importa? A questão esportiva não importa? Como essas equipes que não estão crescendo no cenário estadual vão ter condição de jogar em um estádio que não for o Dutra? A gente tem na Arena. A Arena é administrada pela CCEL, mas o gramado é administrado pelo Cuiabá. E às vezes o misto não poderia jogar no Dutra, ou tinha questões para jogar no Dutra, e queria jogar na Arena era brecada para o misto. E aí agora a gente vai ter um Dutra que vai ser concedido, e vamos supor que seja uma empresa que ganhe essa concessão e escolha frear o número de jogos no meio de uma temporada e breque que o misto joga. Voltando, vamos pensar que a empresa escolha brecar os jogos do misto neste momento de uma temporada que vem, por exemplo, o misto numa Série C, o time masculino, o time feminino. Eu estou citando o misto porque hoje é o time mais próximo da nossa realidade, né? Porque se fosse o Operário, por exemplo, que é o outro gigante do nosso futebol que joga na capital, tem o Dito Souza, mas o misto é o mais próximo. Esse time não podendo jogar no Dutra porque o Dutra foi becado pela empresa e não podendo jogar na Arena porque o Cuiabá ou porque a CCEL conversando com a empresa que administra o gramado, né, porque às vezes muitas vezes é justificativo, não vai deixar o misto jogar. O misto vai jogar onde? No Dito. Você vai deslocar o misto de cidade para jogar no Dito? Mas o misto já jogou jogo de Série C em Cáceres. Há pontos e pontos. Então, assim, toda essa questão ela é questionável. Se essa escolha foi a escolha mais correta. Felipe, e se o misto diz sim e ganha essa concessão? O misto assumiria um compromisso de 20 anos. Você parou para pensar onde pode estar um time de futebol daqui a 20 anos? Espero que não, mas o misto pode estar completamente destruído com a questão de manter um estádio. Porque não é barato manter um estádio. Uma equipe que não tem divisão. Hoje o misto não tem divisão no masculino e tem no feminino, que infelizmente não tem a mesma renda que o masculino, nem perto disso. É a dura realidade do futebol brasileiro. E financeiramente vai ter que custear esse estádio, que não é barato, que é a manutenção do estádio, que é o gramado, que é a estrutura, que é os funcionários. Então tudo isso, será que o misto tem essa condição de fazer tudo isso? E será que vai ter nos decorreres dos anos? Então tudo isso tem que ser colocado na mesa. E aí vamos supor que o misto ganhe e breque todos esses jogos que a gente está falando de sub-20 e de feminino, por exemplo, ou segunda divisão, ou Copa FMF. Então tudo isso vai ser pensado, porque eu entendo quando for o caso do misto, porque a gente vive numa situação parecida no Maracanã. Flamengo e Fluminense custeiam tudo, cuidam do gramado, cuidam da estrutura, e aí chega um terceiro, que geralmente é o Vasco, e fala eu quero usar, e os clubes falam não pode porque é a questão do gramado e tal. Então assim, há um debate ali, porque aquele patrimônio é público, está sendo mantido por algo que é privado, então há um debate muito grande, ele vai se arrastando no geral, e eu não sei, e sinceramente acredito que não é esse o caminho. Mesmo que, vamos supor que Dom Bosco e Misto, que são os dois times que mais usam o Dutra, isso não é um demérito, é um mérito, que é um templo do futebol estadual. Se os dois sentem no consenso e administrem juntos, né? O Dom Bosco vai jogar a Série B ano que vem. O Dom Bosco não tem calendário ano que vem, basicamente. Só tem a Série B. Só vai ter calendário ano que vem se ganhar a Série B e vai jogar a Copa FMF para tentar uma vaga na Série D, na Copa do Brasil de 2026. Então, assim, não é inviável para o Dom Bosco, que mal consegue se manter, administrar um estádio como esse. Então, todas essas questões, elas ficam levantadas. Eu queria ver vocês. A administração do Dutra, um terceiro, é o caminho? Eu disse minha opinião. Eu acredito que não. Quero ver vocês. Mas deixei a minha opinião aqui. Esse vídeo sai na quarta, à noite. Amanhã, quinta-feira,
teremos pós-jogo para Cuiabá e Palestino. Então, eu queria dizer é isso. Valeu, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. E até a próxima.